Então, só continuando, né, o resto das outras linhas que eu não terminei, pela humildade, pela simplicidade, procedentes de Iquinuque, para estabelecer-se em meio à cruz centrada, aquela que os faz viver a verdade do éter, além do confinamento dos quatro elementos desse mundo. Essa estrofe aqui é perfeita, porque coloca exatamente, vou ler de novo e vou tentar fomentar a ideia, na minha visão, de como é isso tudo e tentar estender sobre outro ponto específico, né, que seria o dia do evento em si. Pela humildade, pela simplicidade, procedentes do Iquinuque, que a gente já sabe que é o aqui e agora, para estabelecer-se em meio à cruz centrada, aquela que os faz viver a verdade do éter, além do confinamento dos quatro elementos desse mundo. Eu vou compartilhar a tela, que eu acho que não está compartilhada, né? Só para mostrar de novo aquela unidade, aquela cruz que a gente estava falando, né? Que seria a cruz da junção da triunidade da vibração do arcanjo Miguel junto com a Maria e o Cristo. Uhum. Então a cruz seria exatamente essa aqui, a cruz do nosso peito, ó. Que seria a conexão do Ode com o Kirishi, que seria aqui mais ou menos, e a unidade e o Al. Conseguiram pegar? Uhum. Uma cruz aqui, ó. Sabe aquelas figuras que a gente, Qual foi quando a o gente, na ômega e casa de nossos pais, nossos avós, que a gente vai naquelas figuras, a gente vê Cristo assim, com o coração aberto? Uhum. Sabe? Vocês Sim, conseguiram enxergar isso? Ali sim. era uma alusão justamente a essa triunidade, o coração do coração. Aquele coração Ah, mesmo. é a ressurreição. Lembra aquela figura? É porque era para eu ter pensado nisso antes. Várias imagens, o coração de Maria, o E, coração e de com, e Jesus. com Ele fica espinho, né? aparecendo. Lembra que o coração é rodeado de espinhos? Com a Isso. coroa. Sim. Por que será? Para analisar aí. Se hoje a gente está conversando de que com a unificação, a ressonância desses três chakras, a gente estaria abrindo o chakra do coração no coração, que é o Kirishi. Será que aquela figura em si não estava mostrando exatamente que a ressurreição em si, nossa, através da nossa grade crística, seria justamente aquele coração? Porque, assim, não tem outro objetivo daquele coração ter espinhos. E Cristo abrindo o coração, né? Tendo aquele coração Uhum. pulsante. Enfim, só uma curiosidade, né? É. Sim, aí fazia alusão do que eu coloquei nesse instante. Aquele que se faz viver a verdade do éter, além do confinamento dos quatro elementos desse mundo. Quem são os quatro elementos desse mundo? Como eu já coloquei, né? Água, fogo, Terra e, e ar. e ar. Ar. Esses quatro querubins, esses quatro elementos, quando eles fusionarem, quando eles quatro entrarem em ressonância, a gente vai entrar num novo elemento que seria o elemento éter. Então, seria a parte justamente onde nosso corpo efêmero, nosso corpo de carne, esse corpo da gente aqui, estaria sendo transmutado para um corpo mais sutil, que seria o nosso corpo de silício, que seria exatamente sobre o que a gente vem falado sobre essas aulas todas, né, sobre esse papo todo, que seria a transmutação do nosso Merkabah, nosso corpo de luz, nosso verdadeiro eternidade, né? O nosso encontro com a eternidade, sair desse mundo confinado, desse mundo individualizado, para a consciência do único, a consciência da unidade, né? Que seria o nosso corpo multidimensional. Então a gente estaria saindo desse corpo efêmero para passar para o corpo de eternidade. Eu falei sobre a questão dos 3 dias. Na minha visão, Uhum. e sobre o que eu coloco, o que eu penso, tá? Minhas fontes, do meu sistema de crença em si, quando aconteceu os 3 dias de trevas e luz, porque seria o quê? A Terra iria parar de girar, né? Em um determinado momento, e ela parando de girar, a gente iria ter cerca de
72 horas antes disso, todo mundo vai saber. Você pode ficar tranquilo aí que não vai acontecer de É o hora. apelo de Maria, né? Sim. Exatamente, o apelo de Maria é exatamente sobre isso aí. Seja, o apelo de Maria, ele está localizado sobre 3 nuances grandes, né? Uma, seria a presença do Hercólogos. Todo mundo ia estar vendo a olho nu o Hercólogos, e aí todo mundo ia saber que alguma coisa ia acontecer. Outro, seria a própria mãe chamando a gente pelo nosso próprio nome, pelo nosso ouvido, né? Que seria a outra nuance mais gritante. E a terceira seria justamente os fenômenos acontecendo simultaneamente, né? Então, quando isso tudo acontecer, 72 horas antes da Terra parar, a gente vai ter um desses fenômenos, ou os 3 fenômenos acontecendo diretamente. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tiver esse aviso em si, corre todo mundo para casa, direitinho, deita na sua caminha e espera, aguarda. Por quê? O que vai acontecer? Os selos, as nossas camadas que eu já coloquei, né? Ionosfera, estratosfera, enfim, todas essas camadas selantes, elas vão ser rompidas por completo e a luz vibral, lembra que eu falei sobre a luz vibral, que seria a conjuntura das energias de Alcione junto com a de Sirius, com o nosso próprio Sol, e iriam estar adentrando fortemente aqui em Gaia, na nossa superfície. E aí seria exatamente esse ponto onde a nossa transmutação estaria sendo feita. Então, seria a instalação, a chegada do fogo ígneo, que é a conjuntura dessas vibrações todas por completo adentrando a nossa superfície. Então, nesse momento, nós teríamos o que eles chamam de reforma consciencial coletiva, que é, na verdade, uma reforma íntima de cada um de nós, indivíduos, sobre nossas nuances passadas, sobre nossas vidas passadas, sobre nossas linhagens passadas, sobre nossas origens. Seria uma reforma consciencial sobre tudo, todas as ações que a gente fez, todas as ações boas, todas as ações ruins. Seria o verdadeiro apocalipse. Então, colocando em perspectiva a nossa Bíblia Sagrada, eu falo nossa porque nós somos ocidentais, né? E a gente tem a Bíblia Sagrada com o sistema de Cristo como um princípio de verdade meio que relativo e absoluto, vamos dizer assim, né? Para a nossa sociedade. Mas vamos lá. Ele falando, a Bíblia fala em si que quando chegar no Apocalipse em si, seria exatamente isso, que alguns iam ser arrebatados, tal, outros não, tal. Isso eu penso, na minha visão, eu penso em pós-tribulação. Pós-tribulação. Na minha visão, na minha crença, no dia dos 3 dias de trevas e luz, porque uma parte não vai ficar recebendo essas adiâncias, né? Então vai ficar escura, e na outro lado ela vai ser luz porque ela vai estar recebendo essas radiâncias. E aí o que vai acontecer com Gaia? Gaia vai girar ao contrário, justamente por conta da presença do Hercólogos e um potencial a mais, que é o cinturão de fótons, que é regido de um monte de energia aí que vai estar potencializando, ajudando a Terra a ter esse salto dimensional, né? E a gente vai ter de volta esse salto quântico, a Terra vai ter esse salto quântico. Mas voltando sobre a questão dos 3 dias, nesses momentos a gente vai passar cerca de 72 horas tendo essa reforma consciencial. A gente vai estar em estado cataléptico, que é todo mundo rígido, né? Deitado, rígido e tal, tendo essa reforma consciencial, aqueles que estiverem alinhados. Outros que não tiverem alinhados, que não tiveram a percepção, aqueles mais materialistas, aqueles embebecidos pelas nuances do ego, as premissas do ego, aqueles que estão altamente absortos e contrários às ideias, né? Da grade, vamos falar assim, não da grade crítica, mas na grade do amor, pronto, na força do fogo do amor. Esses vão estar altamente aturdidos, né? Então, o que a gente vê no período de tribulação, que é a galera correndo para lá, desespero para cá, tá, isso aqui, o outro, é justamente essa galera que não sabe o que está acontecendo e possivelmente é o que vai estar acontecendo, entendeu? Porque vai estar vindo essas informações no nosso mental, né? No nosso supramental, na nossa consciência em si, e muita gente não vai estar entendendo o que está acontecendo. Então, nós que estamos já buscando cada vez mais, né, informação, buscando mais conhecimento, nos preparando para esse derradeiro dia,
a gente já vai estar entendido mais ou menos o que é que vai estar acontecendo. Mas aqueles que não têm essa perspectiva, imagine como é que vai ser. Enfim, eu abro agora espaço para a gente estar batendo um papo. Se alguma possível dúvida aí, estou totalmente aberto aqui para que a gente possa, e na minha visão e na minha pouca sapiência, tentar responder as suas perguntas. Eu vou começar com a minha, tá bom? Mano, Para você falar um pouco sobre a crucificação, que fala, esse momento de crucificação. Pronto. Remete justamente com o que eu acabei de falar, né? A crucificação seria essa trindade, né? O nosso arrependimento para que a gente possa estar instalando essa grade crística, né? O Apocalipse eu acabei de explicar, acabei de falar sobre a minha visão, né? Quando a gente tiver essa reforma consciencial, que na minha visão será no dia dos 3 dias de escuridão, a gente vai ter um momento, porque a gente vai estar vendo a verdade crua. É o encontro entre nós e nós próprios, é o si e si mesmo. É a questão das metáforas, onde os mestres ascensionados e outros grandiosos arcanjos nos trouxeram falando sobre a questão do jogo dos espelhos, né? Então, é onde o véu será rompido, é isso? O véu seria as nossas camadas selantes. Uma vez nossas camadas selantes, todas elas rompidas, a gente já vai estar, o véu já foi rompido. Mas a questão consciencial seria a nossa abertura. Não deixa de ser véu rompido também, porque seria uma expansão consciencial que todos nós teríamos, entendeu? Porque a gente vai estar lembrando nossas linhagens, a gente vai estar lembrando nossas origens, a gente vai estar lembrando as nossas últimas encarnações, tudo isso ao mesmo tempo, num período de... Ao mesmo tempo. Exatamente. E nesse período, tudo isso seria, no caso, o nosso corpo seria essa questão da transmutação? Exatamente. O nosso corpo de luz? Exatamente. É a integração total. Quando a gente fala de eternidade e efêmero, efêmero quer dizer diretamente sobre nossa 3D, né? Essa nuance dessa materialidade. E quando a gente fala eternidade, é a nossa integração. Porque se nós somos de fato alma e espírito junto, né? Nós não somos esse corpo de carne. Então, não tem como a gente pensar nas nuances da 3D, falar de efêmero e falar de eternidade. A eternidade é exatamente essa aceitação do nosso corpo de luz, nosso Merkabah, né? Então, seria a nossa transmutação. Muitos, depois disso aí, podem continuar ainda com esses corpos antropomorfizados, né? Muitos vão estar, de fato, voltando às suas linhagens, né? Alguns, sei lá, felinos, outros caninos, enfim, cada um com sua linhagem, né? Aviários, enfim. E é nessa... E outra coisa, depois que acontecer esse período de catalepsia em si, é aí que a gente vai ter, de fato, a separação do joio e do trigo, que é tão dito na Bíblia. Porque qual é o lance? Quem tiver sintonizado vibracionalmente e na frequência, vai estar sendo realocado para outros locais, né? Porque a Terra não vai ser mais 3D. A Terra vai ser 5D, quinta dimensão. Então, o mundo 3D da Terra não vai mais existir. O local em si vai, mas a Terra em 3D não vai acontecer mais, porque a Terra vai estar dando o seu salto consciencial, vai estar dando o seu salto quântico para a quinta D. Então, aqueles que não tiverem com a frequência ressoantes com a da pentadimensionais e acima, vai ter que ser realocados a planetas de perspectivações similares, né? A daqui da Terra. Porém, com uma diferença, seria uma 3D melhorada. Por que uma 3D melhorada? Porque a Terra era confinada. A Terra era um planeta prisão. Então, a Terra agora está se liberando. A partir de 2009, a Terra foi liberada. E aí, hoje a gente vai participar de planetas de 3D unificadas. Então, a gente pode estar indo a diversos outros planetas, não mais aqui na Terra. Entendeu? Tem uma dúvida, Andrews. Manda. Você disse que com relação à questão do... Né, agora... em relação a essa questão de realocação de pessoas e tudo, tem uma parte na escritura que fala, o próprio Cristo falando que ele vai primeiro colher o joio, vai tirar o joio do trigo. Como é que fica essa parte? Ou seja, ele vai tirar o joio e atirar ele no fogo. Depois ele vai reunir o trigo e vai colocar no celeiro dele.
Como é que fica essa parte, no caso? Perfeita analogia. Eu falei para você nesse instante a questão do fogo ígneo, não foi? Que seria a ruptura das camadas selantes nossas, como a ionosfera, estratosfera, mesosfera, endosfera, todas essas aí. Uma vez elas quebradas, né, elas rompidas, todas elas, a gente iria ter o pulsar do Sol Alcione, junto com a Sirius, junto com o Sol da gente, todas essas energias iriam adentrar aqui a Terra e a gente seria transmutado através desse fogo ígneo que estaria transmutando todos os nossos corpos. Sabe aquele filme A Profecia Celestina? Sim. Na minha visão, na minha perspectiva, exatamente seria daquela forma. Quando as energias chegarem diante a gente estaria entrando em uma nova dimensão. Porque se a gente parar para analisar, e a gente vê no sentido empírico físico, né, nas nuances da matéria física, né, que a gente estuda, as frequências dimensionais, o que difere uma dimensão para outra é exatamente a matéria. Então, se é exatamente a matéria que difere de uma para outra, a gente vai estar perdendo esse corpo efêmero, que é esse corpo de carne, mas a gente vai estar adentrando ao corpo de carbonado na base de silício, que é mais fluida. Então, seria uma nova Terra em outra dimensão, entendeu? Entendi. Outra frequência, né? Outra frequência, exatamente. Outra frequência completamente diferente. Perfeito. Para quem talvez não compreenda isso que a gente está falando aqui agora, que eu tentei trazer, imagina um rádio. Quando vocês pegam aqueles rádio que não é analógico, que vocês têm que mexer mecanicamente, né? Aí o rádio está tocando. Aí vocês trocam de estação, aí fica... Quando acha a estação, ela toca. Aí você, não quero essa estação não. Aí você procura de novo, aí... até toca, pronto. A frequência é exatamente aquilo. É como se a gente estivesse sintonizando com uma nova frequência, uma nova casa, né? A mudança do dial, né? Perfeito. Você foi mais técnico ainda aí, né? É a mudança do dial. Inclusive, estava comentando sobre isso. Oi, Paulo. Uma observação. Então, primeiro, se nós fizermos o protocolo, fica muito mais fácil receber essas vibrações, mesmo a gente tendo as dores que a gente tem, né, as pontadinhas. Então, ponto 1, os protocolos são importantes para isso. E 2, eu percebo que quando eu comecei a fazer os protocolos, as pessoas que moram comigo, meu marido e a minha filha, eles também sentem a radiância, eles também reclamam, nossa, minha cabeça está com uma pressão, o meu ombro. E aí eu vou, faço uma massagem, faço o protocolo mentalmente e passa. Então, realmente é fato isso. Paula, sensacional, sensacional. Nós somos poços de energia. E aonde a gente chega, vou falar sobre a gente, quer ver? Quando a gente chega na casa de alguém, quando a gente tá um grupo de amigos da gente, quando a gente chega, já percebeu que todo mundo presta atenção na gente, para por alguns segundos e tal. Sabe o que é isso? Mesmo querendo ser transparência, não tem jeito, eu já percebi isso. A gente chegando, porque nós somos postos de energias, e se a gente estiver alinhado com as energias mesmo, onde a gente chega, a gente transmuta. Não tem como ficar uma energia de forma diferente. Por isso que eu sempre peço para a gente sempre estar com a oração, fazendo os banhos, tal, isso, aquilo, outro, porque nós acabamos sendo sugados. Então, assim, quando vai sair de casa, faz uma oraçãozinha bem forte, assim, ó, tal, e pede, ó, amado, irmãos espirituais, baseado na crença de vocês, tal, chama mais energia e pede para essas energias serem cada vez mais chegadas a você e você possa distribuir. A mesma coisa no sorriso. Quando você dá um sorriso, a pessoa que está ao seu lado, ou você está vendo a pessoa triste na rua, alguém brigou, tal, você para essa pessoa, só dá um sorriso. A pessoa vai ficar sem entender nada, você continua mantendo o sorriso, como você olha da pessoa sorrindo para você também. Olha que coisa legal. Você fez a pessoa bem, mudou a frequência vibratória da pessoa, sem dar um oi para a pessoa. Olha que bacana, olha que legal. Tudo isso é frequência vibratória. E a gente pode controlar isso tudo. Ô Andrews, eu não sei se isso acontece só comigo ou se já acontece com os irmãos aí também. Algumas vezes as pessoas chegam até a mim
e, assim, do nada começa a contar da vida delas, aí começa a contar o que aconteceu, uma situação ruim ou adversa, e às vezes elas se encontram numa situação delicada com a família, com os filhos. Eu digo até empresários mesmo, chegaram para mim já falando com problemas, diversos problemas, falando não só da empresa, mas que meu filho e tal, aí começa a falar, explicar, não sei se isso acontece com vocês. Aí a própria energia que a gente emana, né, parece que é isso aí mesmo que você falou. Isso é um A gente já chama, e aí aquilo ali eles já vem assim, né, querendo um pouco dessa atenção, dessa energia. Às vezes eles não sabem o que nós temos, às vezes não temos nada para oferecer, né, mas uma palavra que às vezes a gente dá já conforta, já ajuda, né? Não, Bem interessante. Isso aí é uma coisa do agora, assim, que vai estar ficando cada vez crescente, porque qual o caso? Nós estamos saindo da consciência de terceira... Consciência não, né? Eu nem gosto de utilizar consciência quando falo de terceira dimensão. Eu gosto de falar que quando a gente está na terceira dimensão, a gente está usando o mental. Então, assim, quando a gente instala a consciência, a gente pensa no próximo. Uma vez a gente pensando no próximo, a gente pensando no... Tendo a consciência, quando a gente fala, né, ter consciência, você está integrado à unidade. Então não tem separação, não tem ego, não tem essa questão de individualidade, não tem egoísmo, não tem essa questão de pensar em si próprio. Quando você tem consciência, você está abrangendo o todo, né? E a nossa áurea, que é nosso campo vibracional, cada vez mais que a gente vai fazendo as boas Marias, que a gente vai fazendo as boas, sendo a pessoa mais benevolentes, onde a gente vai ajudando ao próximo, onde a gente vai fazendo caridade, onde a gente vai podendo levar a nossa luz de cada um de sua maneira, como puder, mais essa aura vai ficando maior, mais o campo vibracional vai crescendo. E é incrível, porque e isso é o que me dá mais alegria. Quando eu chego assim, tal, e quem não me conhece, né, e às vezes, isso aqui nem é legal pra estar falando, vou estar me expondo aqui, mas quem não me conhece, nossa, você tem um astral, tal, não é o campo vibratório, isso é física pura, entendeu? Então, assim, quanto mais a gente puder tá absorvendo essas energias, melhor pra gente, porque nosso campo vibratório vai ficar maior, e reiterando o que a Paulinha falou, a gente vai estar conseguindo mudar também a consciência das pessoas que estão próximas da gente. Então, aquele irmão que não quer ouvir o que a gente está tentando mostrar, aquela mãe, o irmão, o tio, o primo, o namorado, o companheiro, que está ali do lado e fala, pô, aqui você é doido, você está falando, ou tem uma descrença, ou enfim, o que é que a gente pode fazer? Apenas doar nosso amor, orar. Então, quanto mais a gente jogar para a gente próximo, a gente vai estar também alterando os corpos vibracionais dessas pessoas, o campo vibracional dessas pessoas. Andrews, e a todos, uma coisa interessante que eu vi nos vídeos e também pude ver no filme, nesse que você falou agora há pouco, é a questão da energia, né? A gente está aqui na terceira dimensão e todos lutam, brigam por energia, né? Um tomando a energia do outro. Mas ninguém pensa em doar e receber, né? Porque se todos doassem energia, todos iriam receber. Fato. Porque todos iam doar e receber. E nunca ninguém ia ficar sem energia. Ia ser sempre doado e recebido. E isso corrobora justamente sobre a questão do viver sobre o mental. O que é que vai acontecer com a gente? A gente vai estar saindo da nuance, né, das perspectivas, dos pensamentos da tridimensionalidade, que seria essa do mental, para o supramental, que seria algo mais abstrato, mas ao mesmo tempo é um fato, né? Seria uma metafísica, que é pensar em algo que não é palpável, mas a gente sabe que realmente existe, né? Que é exatamente isso aí, né? A gente está cada vez mais
atento sobre essas energias, sobre essas questões sobre as energias, né? E é um fato. E isso, se a gente parar para analisar sobre várias nuances aqui, até quem quiser fazer esse experimento, logo no início, né, quando eu tinha, sei lá, meus 12 anos, 13 anos de idade, eu lia muito, né, tal. E aí, em uma dessas leituras, falando sobre energia, né, eu li falando sobre magnetismo e ele estava falando sobre a força que a gente utiliza, sobre o nosso poder mental que a gente tem, né? Sabe aquela experiência do plantar feijão no pé de algodão? Ou o caroço de algodão? Eita. De feijão no algodão. Exatamente. Faça essa experiência. Todo mundo faz. Agora, o que eu quero colocar para vocês é assim, ó, bote em um lado, bota num copinho daquele de café, bota lá o algodãozinho naquele feijãozinho em um lado e em outro você bota em outro lado. Não bote próximo um do outro, não. E você bota a palavra, qualquer palavra que for diante do seu coração, tipo amor, ternura, harmonia, sei lá, qualquer palavra dessa que você saiba que seja do coração, vibrante em uma vibração alta. E na outra você põe uma vibração baixa, ódio, rancor, mágoa, qualquer uma dessas. Você vai regar durante os 3 dias da mesma forma. Agora você vai ter 3 minutinhos de atenção, ou 2, ou 1, não importa. Algum minuto de atenção, quando você passar por eles, você deposita um certo tipo de energia. Depois de 3 dias, você me fala o que foi que aconteceu. É incrível. Isso aí. É o poder da palavra, né? Fica Pois totalmente... Fala. Aqui na minha casa tem bastante planta aqui, né? E o meu marido e as minhas filhas veem que eu falo com as plantas, né? Lindo. Aí eu ganhei uma plantinha, tipo, uma rosa do deserto. E ela passou um tempão sem dar flor. Aí eu conversei com ela, eu disse, minha filha, me dê uma flor, que eu quero ver você bonita e tal. Aí ela pegou, quando não deu uma semana, brotou a flor. Que lindo, show de bola, Joyce. Incrível, incrível. Mas são seres conscienciais como nós, não tem essa... Não, é um reino vegetal, né? Mas tem sim um certo tipo de consciência. Não tem essa questão de julgar como nós, né? Que eles só vêm para nos dar fruto, para nos dar beleza, né? Para nos... Fale, Márcio. Na mecânica quântica, o professor Hélio Couto, ele diz que tudo tem consciência, não é? A planta principalmente, tudo. Se você detestar o seu celular e falar, este celular é muito ruim, é uma porcaria, é ruim demais e tal, você pode ter certeza absoluta que o seu celular do nada ele vai ou queimar o visor, ou dar um problema. Eu estou falando isso porque eu lido com tecnologia, né? Então, você pode ter certeza absoluta, tá? Isso daí é teste que eu já fiz, tá? Computador, televisão, celular, caixa de som, seja o que for, o seu carro, pode ter certeza, se o seu carro dá muito problema, se o seu carro tem problema de motor, caixa de marcha, ou parte elétrica, seja o que for, pode ter certeza que você está emanando uma vibração ruim sobre ele. Se a partir do momento que essa vibração, que essa energia que você transmitir para o objeto, ela for transmutada, ou seja, você colocar uma energia boa sobre o objeto, vai acontecer alguma coisa diferente que até o que está queimado passa a funcionar. Sabia que é assim que funciona? Eu conserto computadores e eu posso falar isso com propriedade. Eu emano uma energia pelo telefone com o meu cliente do outro lado na empresa, por exemplo, ele fala assim, não é possível que foi eu te ligar e ele funcionar. Por que isso está acontecendo? A pessoa fica sem saber com o cara de taxa do outro lado, né? Eu falo, calma, fica tranquilo que isso acontece, eu estou acostumado, já falei, eu falo isso com as pessoas, entendeu? Porque tudo tem energia, tudo, a pedra que você chuta, ela está viva,
tudo, o armário que você abre, a porta que está emperrada, aquilo ali está vivo. Pode falar com ela. Fala com ela. A sua casa, quando você chega na sua casa, pode falar que a sua casa está vivinha e está te ouvindo. E ela te responde. Entendeu? Isso na mecânica quântica. O professor Hélio Couto falou sobre isso. Eu comecei a fazer os testes, comecei a verificar e testei e vi na prática, né, aquilo que já vinha acontecendo comigo há algum tempo e que eu não sabia, que eu não tinha essa noção, né? Sabe o que é mais irado, Márcio? É que quando a gente coloca isso em prática, a gente fala, rapaz, que louco. Será que eu tô doido? Tal, mas funciona, velho. É poder da intenção. Isso. A lei da atração, tal, funciona. Nós somos postos de energia, a gente somos antenas. Nós podemos estar emitindo cada vez mais e ressoando. É a questão da ressonância harmônica que ele até próprio vende, né? Sim, a parte da ressonância harmônica também, aí já é voltada mais para outras situações. Pessoal, né? Enfim, né? Isso, já é mais pessoal e tal. Só que isso que ele passa, essas informações, são altamente preciosas. E uma coisa que às vezes a gente praticava sem o conhecimento, hoje você pratica conhecendo. Né? Você sabe como é que funciona e você pratica e faz aquilo na consciência, conscientemente. Tem gente que ama inconscientemente. Tem gente que né, não sabe nem como é que tá. Mas por que aconteceu isso? Por que as coisas sempre funcionam comigo? Porque ama inconscientemente, emite vibrações boas inconscientemente. Agora, quando a pessoa passa a saber, passa a conhecer, aí é diferente. Torna-se uma ciência, né? Sai só do âmbito do desconhecido, da fé, vamos falar assim, né? Passa para a parte da ciência. A pessoa está sabendo, está ciente daquilo. E aí aquilo dali, ela tem como fazer aquilo melhor, né? Todos nós estamos buscando esses conhecimentos para que a gente tenha ciência. Né? Ciência deles. Tudo que é místico hoje, que dizem que são místicos, nada mais são do que uma verdade que eles ainda não compreendem. Mas se a gente parar para analisar, tudo é espiritualidade. Isso, né? Exatamente. Só não tem um conhecimento empírico ainda sobre tais coisas. Exatamente, é isso aí. A partir do momento que a pessoa passa a entender e a conhecer aquilo dali, aí não. Aí ela já e começa a testar também, né? Aí isso já passa a ser ciência, porque ela está fazendo os testes de algo que ela aprendeu. Então, ela está começando a ter a ciência, né? Passa a ser uma coisa científica. As projeções, as viagens astrais, tudo isso é ciência. Não tem não tem nada de religiosidade. É ciência, pura ciência. A partir do momento que aí voltando a remeter o que o professor Hélio Couto falou, né? Ele fala o seguinte: quando vai lá no cartório, você vai lá no cartório e vende o carro lá para alguém lá, ou então vende uma casa, seja o que for. Aí a pessoa, o cara do cartório vai lá e bate lá um carimbão. Dou fé. Por que ele bate aquele carimbo? Dou fé. Ele não viu o carro que você vendeu, ou a casa. Ele não viu nada. Ele não conhece você e não conhece o outro que está negociando com você. O que ele tem que fazer? Dar fé. Né? Ele tem que dar a fé dele. Tô dando fé, que isso aí tá certo. Né? Uma coisa é você ter a fé naquilo, outra coisa é você chegar e testar, comprovar e falar, isso aí eu sei, porque eu testei em mim, eu vi como é que isso funciona. Né? E isso daí é a ciência. Você está ciente da coisa. Né? E isso é que é o bacana. Você fazer as coisas todas voltadas para essa parte da ascensão, sabendo do que está sendo feito. Né? Fazendo com ciência mesmo. Com ciência, né? Perfeito. Né? Olha, deixou aí redondando, perfeito. Né? Vou falar uma coisa para vocês. A gente vai entrar agora aqui, temos 1 minuto e meio. Alguém tem mais algumas dúvidas? Porque aí o que for a gente pode pensar talvez em outro bloco. Mas acho que, não sei. O que é que vocês Tudo tranquilo. Tá tranquilo? Por mim aqui tá tudo tranquilo. Rita, tal.
Tô vendo o povo aí caladinho. A gente Oi. chegou agora no tem alguma dúvida mais? Não, já estou saindo. Ok, como a gente entrou nesse minuto, meus irmãos, eu vou agradecer a vocês antes que caiam aqui. É muito gratificante cada vez mais, cada dia, estar juntinho a vocês aqui, sentir as energias de vocês, sentir essa vibrância. Eu rendo graças infinitas a cada um de vocês e vamos mantendo fé, mantendo firme direitinho para que as coisas aconteçam e vamos alumiar, vamos levar a luz para todo mundo aí que possa e queira e necessite nesse momento. O microfone está aberto esses segundinhos aí, se caso alguém queira falar alguma coisa. Eu queria agradecer, muito obrigado e gostei muito, aprendi bastante. Ótimo. Gratidão, meu irmão. Gratidão a vocês, meus irmãos. Abraço fraterno para cada um de vocês. Agradeço também aos irmãos, né? E agradeço aos irmãos de coração, agradeço pela oportunidade também, Andrews, né?